falar dele, o mestre Nelson Rodrigues, que volta aos palcos em a peça aqui, ó, A Mulher Sem Pecado, um clássico renascido no palco. E eu tô aqui com o Matheus Cordeiro, ele que é ator e vai viver Nelson Rodrigues no palco. Eu falei pra ele, cara, que carga pesada, né? Mas olha, ele tá aqui empolgado com esse momento para vivenciar, claro, essa peça. A gente falava de toda a densidade dramática, né? E que o Nelson mergulhava do universo aí dos amores e desamores também da família brasileira, e vocês escolheram A Mulher Sem Pecado. Foi difícil fazer essa produção? Como é que você está nesse momento? Bom dia. Bom dia, obrigado por me receber nessa manhã. Então, é bem intenso fazer A Mulher Sem Pecado, principalmente porque ele vive uma relação bem conflituosa com a sua esposa Lídia. Ele vive o Olegário, que é o protagonista, e ele é assombrado pelas suas esposas, especialmente a primeira esposa, que ele teve também uma relação bem cheia de conflito. E durante toda a passagem teatral, ele acaba passando por algumas violências, né? Ele acaba agredindo a mulher, e aí isso acaba gerando uma relação bem intensa nos palcos, e o que preparou a gente foi esses 7 meses que a gente passou no CPEC, justamente pensando nessas técnicas que poderiam trazer para o palco todo o drama que Nelson Rodrigues traz no seu texto. Pois é, quem está nos acompanhando e é fã de Nelson Rodrigues, para poder acompanhar esse trabalho, vai ser quando? O que é que a gente pode dizer aqui para a nossa turma? O trabalho vai ser com estreia única no dia 14 de setembro, lá no Teatro de Arena, Sérgio Cardoso, que fica ao lado do Teatro Deodoro, e a entrada ela custa R$30, estamos com um valor promocional, a inteira seria 60, mas todos pagam meia, que seria R$30 às 19h30, e estamos esperando todo mundo para prestigiar justamente os artistas alagoanos, porque sem público é inviável. Eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer um pouco mais das histórias do Nelson Rodrigues. Trecho do texto de A Mulher Sem Pecado. Toda mulher começa menina, mas nenhuma fica assim para sempre. Veja o olhar do Nelson Rodrigues. Você em algum momento também pega essas frases e trabalha dessa maneira? Fala aí um pouco para nós, ou é sempre no conflito? Exatamente. Na verdade, a gente fez uma livre adaptação desse texto, e aí a gente traz tanto essa relação conflituosa, né, que acontece com a esposa, mas também trata sobre a liberdade feminina, pensando em como sair dessas relações que são tóxicas. E se a gente for perceber, apesar de ser um texto que foi escrito em 1941, é um tema muito atual. Quantas notícias nós temos hoje de várias agressões e violências de vários tipos que acontecem dentro de casa. E a peça acontece justamente dentro da casa do Olegário. E aí eu vou pegando justamente esses links, né, que o Nelson Rodrigues traz para trazer para a atualidade, para falar sobre algo que é importante socialmente. É isso, com certeza. Abrir o debate com a realidade atual, trazendo, né, fazendo essa livre adaptação. Você falou que foram pouco mais de 6 meses só de estudo. O que é mais difícil? É tentar ser tão canalha como os personagens do Nelson Rodrigues? É isso que é Essa é a parte difícil, é você desvincular essa imagem de si a imagem do seu personagem, porque ele é completamente diferente. Ele desconstrói tudo, né? E vê o outro como uma peça, não é? Não é algo que lhe complementa. Exatamente. Na verdade, ele passa ali aquele caminho para trazer aquela sociedade. Estamos falando de uma sociedade da década de 40, em que as relações que aconteciam entre homem e mulher é completamente diferente do que nós temos hoje. Então, entender que a intensidade do personagem, nesse caso o Olegário, ele precisava olhar o mundo com essa intensidade, com esse olhar um pouco mais agressivo, era importante para trazer em cena toda a sistemática que é A Mulher Sem Pecado. No caso do modo que vocês fizeram, até como esse processo de construção do recorte que fizeram, só 2 atores no palco, é isso? Na verdade, nós temos 8 atores no palco, 2 deles são alunos convidados, que é uma cultura que o CPEC tem de trazer alguns atores que já estão em um processo um pouco mais experiente para fazer esse intercâmbio entre os iniciantes, já que é o nosso nível, os iniciantes e também aqueles que já estão dentro da própria casa. A interatividade, você acha positiva? Essa coisa de alguém estar mais avançado e dividir? É de extrema importância, né? Porque a gente está entendendo como é estar no palco, como é estar atuando, e aí nesse lugar há esse intercâmbio e essa troca, porque eles já tiveram algumas vivências e outras produções. Assim eles conseguem trazer uma carga muito mais da experiência que eles já tiveram e fazer alguns conselhos, algumas dicas para quem está iniciando. O teatro é a sua primeira
primeira formação? Você já tem uma outra e está se somando ao teatro? Como é que você chega a esse universo, hein, Matheus? Na verdade, eu sou formado em licenciatura em dança pela Universidade Federal de Alagoas. Ah, para você foi mais fácil. Eu pensei que você ia começar do zero. Total. Já sabe usar o corpo, se expressar. O negócio do teatro tem mais a ver com a fala, né, também. Exatamente. Né? E escolhi justamente o CPEC porque ele utiliza o corpo como esse caminho para a atuação. Então, a gente, durante esses 6 meses, 7 meses, a gente teve algumas técnicas que são diretamente ligadas ao corpo. Como eu já tenho alguns aprendizados que vieram da universidade, eu consegui aliar a minha bagagem com, logicamente, as experiências teatrais. Como é que é o processo de construção de Nelson Rodrigues para você? Basicamente leitura e estudo em grupo, ou você foi busca de cinema? O que é que você viu também? Não, na verdade foi... Além da leitura e do estudo em grupo, eu tive bastante a necessidade de ir até o cinema, principalmente para pensar nesses personagens que têm uma relação psicológica, que é justamente essa característica do Nelson Rodrigues, trazer esse cunho psicológico para cada um dos seus personagens. E o Olegário, por ter essas questões ligadas à violência, era importante, de alguma maneira, ir em busca de algumas referências. Então, eu fui para séries brasileiras, algumas séries internacionais, justamente para trazer essa carga necessária para o Olegário. Pois é, já criamos o mistério, tá? Parte do spoiler tá dado, agora é com você. A Mulher Sem Pecado, um clássico renascido no palco, dia 14, é isso? Dia 14 de setembro, neste domingo. Neste domingo, dá o detalhe de como adquirir o ingresso. Vocês podem adquirir todos os ingressos lá no Instagram do CPEC ou pelo Simpla. O nosso Instagram é CPEC-AL, que é o Centro de Pesquisas Cênicas, que é justamente quem está dirigindo esse retorno do Nelson Rodrigues para os palcos alagoanos de uma livre adaptação, que é A Mulher Sem Pecado. Você não pode ficar de fora disso. Pois é, sucesso para você, Matheus. Na próxima vez a gente fala mais de Nelson. Vai gostar, vai fazer mais, com certeza. Até a próxima, hein? Bom final de semana. Tá aí uma parte da agenda cultural. Depois a gente tem a própria, trazendo mais informações aqui com a nossa coluna, o Mix Cultural. Agora, 6h53, giro pelas ruas da cidade. É isso? Daqui a pouco, portanto, o Rogério Costa, dentro da nossa programação, já está aqui sendo articulado aí essa conexão para ele participar